Desculpa, eu não sei o que é que aconteceu, isto foi abaixo. Faz mal. Pronto, continuando, e estávamos na parte do Éder, né? Não fui aquelas pessoas que disse, tinha a certeza que era ele que ia marcar, não. Fiquei feliz, acima de tudo, porque Portugal ganhou, como é óbvio, mas pronto, acho que as pessoas devem respeito a frustração das pessoas, porque claro, nós queremos ganhar. Eu também, quando era mais pequeno e antes de ser profissional de futebol, tinha uma paixão muito maior por o Benfica, não é? Que é conhecido. Hoje em dia, mais desligado, porque acabamos de passar por muitos clubes e vamos criando ligações a outros clubes, porque vivemos por dentro isso, mas pronto. Repensar, porque lá está, nós temos famílias, somos humanos e por vezes não conseguimos fazer tão bem quanto aquilo que as pessoas esperavam, mas na nossa cabeça está sempre a dar o nosso melhor. Isso as pessoas podem ter a certeza. Sabes que o Mister Domingos Paciência uma vez disse-me isto. E de futebol e falam todos. E falam os carpinteiros, e falam os trolhas, e falam os médicos, mas os futebolistas não podem dizer nada, e nem os treinadores. Não, é claro que tem um pouco razão, não é? Mas, quer dizer, nós estamos sujeitos à crítica, não é? Nós sabemos à partida que estamos sujeitos à crítica porque este fenómeno do futebol move muita paixão, não é? Portanto, eu compreendo exatamente a crítica. Agora, há coisas que as pessoas falam que já passam muito para além do jogou bem ou jogou mal. Eu lembro-me na altura, estava no Boa Vista e nós somos convidados para dar algumas entrevistas e depois os jornalistas conduzem a entrevista exatamente como lhes dá mais jeito, como é óbvio. Há bons e maus jornalistas e entrou aqui a Tânia, a mulher do Miguel Vítor, que é uma excelente jornalista e, portanto, tivemos já tempo para falarmos sobre isto, que era algo que ela não faria. Claro. Mas o jornalista na altura, que eu já não me lembro, tirou uma frase e publicou que eu tive que fazer um desmentido no Boa Vista, porque depois comecei a sofrer com os adeptos do Boa Vista, porque diziam que eu queria sair e como é óbvio, É muito fácil as fake news, né? É muito fácil, é muito fácil. muito. Como é óbvio, eu quero sempre mais. Eu estou hoje no AEK e se puder ir para melhor e ganhar mais, eu quero mais. É a nossa vida, é curta, é legítimo. O que não invalida que no tempo que eu lá estou, Dar o teu melhor. e isso as pessoas não podem apontar, no tempo que eu lá estou, eu dou o meu melhor e vivo o clube 100%. Claro. Isso não faz eu ter ambições. Aliás, eu digo sempre, se eu fosse treinador e tivesse alguém que ficasse indiferente por não jogar, indiferente por não ser convocado, esses é que me preocupavam. Não eram aqueles que queriam jogar todos os minutos de todos os jogos. Porque esses têm ambições. Agora, aqueles que... Esses sim é que pode ser levado a pensar que estão agarrados àquele contrato. Claro. E para eles está tudo bem, jogar ou não jogar é igual. Eu não sou essa pessoa. Eu quero jogar sempre. Respeito os meus colegas, mas quero jogar sempre. É uma coisa que seja amigável, seja o que for. Para mim, tudo o que for jogo, eu quero jogar. Há uns anos esta parte mudei muito a minha mentalidade a nível do treino. Tenho por vezes um feitio complicado que vou tentando moldar ao longo dos anos e já tenho uma certa idade e alguma experiência e, portanto, já há situações que eu fazia antigamente que já não as volto a repetir, mas quero sempre ganhar, que nos treinos quero ganhar, fico com uma azia grande se perder, mesmo que seja treinos, e esses são os jogadores que eu, como treinador, gostava de ter, e como diretor de um clube gostava de ter, alguém com ambição. Alguém que esteja acomodado, que nunca foi o meu caso, e que sempre mostrei ambição em querer sair,
acho que não deve ser nunca alvo de crítica. Porque era muito fácil para mim dizer que, se calhar como outros colegas fariam, se calhar são mais inteligentes a esse nível. Eu amo o Boa Vista e por mim acaba a carreira aqui. Claro. Não é? E depois por trás, onde ninguém sabe, não é? Por trás, onde ninguém vê e ninguém sabe, a conversa é completamente contraditória. Sabes que eu às vezes até digo que às vezes é um bocado ridículo, entre aspas, e estar a dar beijinho no símbolo e depois aí não engrenar aquilo. É assim, isso, lá está. Há situações e situações. Há pessoas que podem chegar a um mês e sentir muito o clube e outros que estão lá há 3 anos e não sentirem nada. Claro. Eu acho que muitos é fruto do momento. Isso acontece muito quando marcamos um golo. E um golo é uma grande felicidade para quem marca. E por Claro. vezes há uns que nem marcam muitas vezes e nem sabem bem como festejar. Há outros que querem cair no goto dos adeptos. Há outros que realmente sentem o clube e querem mostrar exatamente isso, que sentem o clube. E há outros que é uma coisa do momento que acabam por fazer. Isso a mim não me choca muito, na verdade. Claro. Até porque eu tive que ir ganhando gosto pelos clubes, porque infelizmente eu era sempre emprestado, ano após ano, e já tenho muitos clubes na minha carreira, e portanto tenho que ganhar quase gosto por eles de uma forma rápida, porque as minhas passagens não têm sido muito, muito longas. Achas que te falta isso, a consistência? É possível, mas o meu empresário dizia-me uma vez, e que tem muita razão, que eles têm sempre trabalho. Eles têm sempre trabalho porque quem não joga quer sair, Claro. porque não joga. E quem joga bem quer sair para melhor, porque quer ganhar mais dinheiro. Claro. Portanto, isto foi um bocadinho sempre o que me foi acontecendo. Ahm, Quer dizer, até, até ao Aroca, muito por culpa do Benfica, e quando digo culpa do Benfica, não é culpa do contrato que eu tinha com o Benfica, não é? Porque eu tinha que, se não ficava no plantel, tinha que ser emprestado. E portanto fui sempre emprestado, época após época, e aparecia outro clube, e outro clube, e outro projeto, e acabei por ir abraçando outros projetos. No Aroca foi o único clube que eu tive assim mais tempo, que tive 3 anos. E portanto, mas lá está, quando jogo bem, como acho que fiz no Boa Vista, foi a minha melhor época desde que jogo a bola, claramente para mim. Sim. Queria uma coisa maior e melhor. Não é que o clube não fosse grande, mas como é óbvio, os nossos anos de futebol são reduzidos e a questão monetária também importa. Não há como fugir disso, não é? Uma coisa é nós já termos tido grandes contratos anteriormente, chegámos ao clube, ok, se calhar há outros valores que se vão levantar. Outra coisa é quando não temos grandes contratos para trás, se calhar chegou a minha altura, não é? E era isso que eu pensava. Eu sentia-me completamente capaz para abraçar projetos muito maiores e, portanto, nessa altura teve próximo de acontecer a saída para o Nantes, de França, que era um projeto maior, como as pessoas podem compreender, uma liga maior. Acabou por não acontecer, aconteceu no ano a seguir. Mas a verdade é essa. O jogador quer sempre mais ou quer sempre mudar, raras exceções, porque se não joga, quer mudar, porque quer jogar, quer se sentir útil, e se Claro. está a jogar muito bem, ok, quer ir para algo maior, merece algo maior. Portanto, isso também foi-me acontecendo. Mas nesta altura, é assim, eu sofro um bocadinho por não poder estar com a minha família, porque o meu filho já está no 5º ano, e dadas essas circunstâncias, eu e a minha mulher tivemos que optar por eles se fixarem em Portugal, porque lá está, a esta distância agora consigo entender que se calhar foi mesmo a melhor opção, porque no último ano e meio, 2 anos, eu mudei, estive na Bélgica, estive na Grécia, fui para Israel e agora já estou na Grécia outra vez. Se ele tivesse estado comigo, ele tinha perdido 2 anos de escolaridade. É muito Enquanto que a minha complicado. filha tem 3 anos, pode andar comigo, e o meu filho na Bulgária esteve comigo,
mas nesta altura já é difícil ele andar comigo, e até porque o fim da carreira não é para já, mas cada vez é mais uma realidade, né? Já tem 30 anos, e portanto vamos fazer este esforço, nós em família, e eles sofrem com a minha ausência e eu também, de não poder estar todos os dias com eles, mas pensámos que no futuro podemos ganhar com esta ausência, não é? Claro. Tu no Marítimo foi a tua primeira experiência numa competição europeia e na Liga Europa. Exatamente, sim. Uh, com a Académica também tínhamos qualificado através de ganharmos a Liga Europa, mas eu não continuei na Académica e acabei por ir para o Marítimo. E pronto, e qualificámos, e também foi uma excelente experiência participar na Liga Europa, na fase de grupos da Liga Europa, porque pronto, podemos jogar com equipas de maior dimensão, uma competição, a segunda maior competição na Europa, não é? Eu até digo no mundo. Talvez sim. Vendo os vencedores da Liga Europa, se calhar eram vencedores ou perto disso da Taça do Libertadores, não é? Portanto, eram com certeza favoritos a ganhá-la. Podiam não ganhar, mas eram com certeza favoritos. Portanto, foi uma boa experiência. Acabámos até por fazer uma boa fase de grupos, tendo em conta a realidade do Marítimo e as equipas que nos calharam. Acho que fizemos uma excelente campanha. No Arouca foi outro ano fantástico, porque começaste num clube que nunca tinha estado na Primeira Liga e no final dessa época ficou em quinto lugar e veio na Liga Europa. E com o Mr. Lito. Não foi logo na primeira, foi na terceira época da Arouca. As duas primeiras conseguimos a manutenção, porque era essa a realidade do clube. Porque quando as pessoas acham... Isto não é uma crítica ao Arouca, atenção. Mas digo, quando as pessoas acham que só é importante dinheiro, porque o Arouca até para a realidade da primeira divisão até era um clube para já cumpridor e depois que pagava bons salários, mas a estrutura é muito importante. O que se fala hoje da estrutura que se fala tanto, é muito importante. A questão da organização, pequenas coisas que às vezes nem têm a ver com dinheiro, mas tentar ser profissional, ter um brio profissional, muitas vezes é tão ou mais importante que pagar bem. Porque pagar bem nós conseguimos trazer bons jogadores. Mas depois se o jogador não se sente bem, não vai render 100%. É impossível. Pode render num jogo ou dois, mas a longo prazo não vai conseguir render. Portanto, eu acho que está muito na questão da organização. E o clube teve uma ascensão incrível. Em 5 anos dos distritais passou à primeira divisão. E, portanto, era difícil acompanhar esse crescimento. E agora também tem caído a pique. Como? Agora também tem caído a pique. Felizmente conseguiu agora voltar à segunda liga. E eu espero que possa voltar à primeira, porque, como digo, era um clube que pagava bons salários. E com bons salários nós conseguimos trazer melhores jogadores. Nós dizemos agora que o Boa Vista que contratou grandes jogadores por uma razão. Por uma razão. Não é porque o clube melhorou. Tem a ver com a questão da entrada de um investidor e do projeto. Que pode pagar muito mais. Porque se pudessem pagar o mesmo que pagavam na minha altura, estes jogadores não tinham vindo para o Boa Vista. É simples. É simples. Portanto, os jogadores trazem... O dinheiro traz jogadores. Mas para os resultados desportivos aparecerem, e quando digo resultados desportivos não é de uma época, é continuação, sustentar o clube numa primeira divisão, aí precisamos de algo mais. Precisamos de organização, precisamos de metodologia de trabalho, uma base forte, para que os jogadores, que é o que acontece no Benfica, acredito eu no Porto e no Sporting, conheço mais do Benfica, como é óbvio, mas quem entra ali não está preocupado com mais nada, a não ser jogar. Não tem que se preocupar se em casa, se faltou a luz, vai haver uma pessoa... Eu estou em estágio, dando um exemplo prático, eu estou em estágio. A luz, na minha casa, eu sou argentino e estou em Portugal. Como é óbvio, eu não vou saber quais são os números de telefone para ligar, não sei
aonde é que eu tenho que me dirigir, ou a minha mulher não sabe. Como é óbvio, eu não sei nada do país. Há uma pessoa que vai resolver na hora, na altura. Como é que eu vou... Ou seja, eu vou estar encantado com o clube, porque me tratam bem a mim e à minha família. E vão resolver o problema. Isto é uma coisa simples, que parece que não é nada. Mas que se não tivessem resolvido, se calhar na noite antes do jogo, se calhar, sei lá, o Everton, Cebolinha, que chegou agora, se fosse ontem, alguma coisa correr mal onde ele vive em Lisboa, se calhar hoje não conseguia fazer o jogo que fez em Famalicão, porque estava preocupado, porque a mulher, ou porque não dormiu bem e não passou bem a noite, e porque estava preocupado que a mulher e que os filhos não tinham água, ou não tinham luz. Isto é uma pequena coisa que faz com que os jogadores sejam melhores e se apresentem melhores. Portanto, eu acho que tem muito, e essa área também me fascina muito, a questão do diretor desportivo ou diretor-geral de um clube, porque por vezes até vai havendo cada vez mais possibilidade de investir em Portugal e mais dinheiro para contratar os jogadores, ou pelo menos, não contratar, mas pelo menos para pagar salários. Mas depois falta esta questão de quererem ser profissionais e de acharem que só pagar chega. Só pagar não chega. Pagar é uma obrigação, como é uma obrigação minha, e treinar todos os dias e jogar. Isso é uma obrigação minha. Não é jogar bem ou jogar mal, é ir treinar e dar o meu melhor todos os dias. Claro. Isso é uma obrigação minha. Como dos clubes é pagar. Comprometeram-se muito pouco. A partir do momento que assinamos um contrato, a obrigação é pagar, e a minha de ir treinar e jogar todos os dias, quando eles assim entenderem. Pronto. Agora, é preciso algo mais para que os jogadores se sintam confortáveis e bem. Porque também com isso vamos poder cobrar muito mais do jogador, não é? Claro. Se um jogador do Porto ou do Benfica ou do Sporting, que tem todas as comodidades que existem, não render, eu tenho muito mais para lhe cobrar. Olha, aqui não te falta nada, pagamos-te a horas, não falta nada na tua casa, não falta nada com a tua família, os filhos estão nas melhores escolas, tudo mais. Tens que render muito mais. Não tens por que dizer que não te adaptaste. Claro. E, portanto, eu acho que isso também fez com que o Aroca não conseguisse acompanhar o crescimento. É verdade que fizemos uma época muito boa, e acabámos em 5º lugar, que para mim, num Aroca, é ser campeão nacional. Para mim é ser campeão nacional. Porque, quer dizer, atrás do Braga, Sporting, Benfica e Porto, isto é o que vai acontecer sempre. Quer dizer, o Vitória, nesta altura, consegue-se... há sempre uma surpresa. O ano passado foi o Famalicão. O Rio Ave também é um clube com uma estrutura já muito estabilizada e muito bom. Mas quer dizer... Marítimo, não tiveste? Sim. Mas penso que a questão dos 5 com o Vitória ali intrometer-se nos 5, penso que é quase sempre que nós apontamos às posições cimeiras, não é? Claro. Acho que são sempre essas 5 equipas. E juntamente com o Rio Ave, que tem andado nessas lutas. E o Boa Vista pela história também, se calhar. Claro, o Boa Vista, mas toda a gente sabia que o Boa Vista passava por dificuldades, não é? Dificuldades financeiras. Estão a tentar, e hoje em dia, felizmente, e acho que só assim é que vão conseguir eventualmente voltar a ser o Boa Vista de outros tempos. Não sei se conseguirão voltar a ser campeões, mas pelo menos aproximar-se dos de cima. Se o investimento continuar, e parece-me que é algo sustentado, porque no Lille, e são as mesmas pessoas, segundo sei, no Lille o projeto está a olhos vistos, que está a dar frutos, com vendas e super vendas, e com escolhas bastante acertadas do senhor Luís Campos. E, portanto, eu acredito que o Boa Vista vai se poder aproximar. Mas ser 5º com o Aroca, para mim é ser campeão nacional em Portugal. Foi esse o sentimento com que eu acabei a temporada. Quase como tivesse sido campeão, porque foi um feito inédito. O futebol é muito fértil em surpresas, mas eu dificilmente vejo o Aroca nos próximos anos a repetir essa proeza. Claro. Ia-te falar do Boa Vista, mas de uma história que eu sei que tens com o Jorge Simão, que já me falaste que é grande amigo teu, e sei que tens uma história para ter com ele, se nos pudesse partilhar. Bem, ele, não sei se é essa questão de ser meu grande amigo, não é? Acima de tudo, tenho muito respeito por ele, porque é meu treinador, ou foi meu treinador, e foi um treinador
que me marcou bastante. Até por esta questão, por esta história, não só por esta, para já porque acreditou em mim, acho eu, muito mais que qualquer outro. Depois porque me pôs a jogar a um nível que nem eu próprio sabia que podia fazer. E depois porque humanamente foi incrível comigo, sempre. Isto é um episódio, mas durante o ano, sei lá, tive vários sinais da parte dele e, portanto, acredito que hoje não consigo ter uma relação de amizade com ele, porque eu sou jogador, ele é treinador e existe sempre esta distância. Embora eu saiba que se precisasse dele ou tenha essa convicção, poderia contar exatamente com ele, mas acredito que quando deixar de o futebol, vou poder então cultivar muito mais essa relação, porque eu tinha gosto em que isso acontecesse, porque acho que, lá está, as pessoas fazem muito o juízo dele pelas conferências de imprensa e acham uma pessoa arrogante. Eu até acho uma pessoa super divertida, por acaso. E não sei se só viste uma vez a falar e da mulher bonita e do bar. Ouvi. Mas pronto, eu acho que a ideia que passa dele é uma pessoa às vezes um pouco arrogante, pela postura dele, corporal e tudo, pelos discursos que ele faz. E eu não tenho essa ideia e pude viver com ele muito mais do que essas pessoas que fazem essas análises por 10 minutos ou 5 de conferência. Claro. Mas a história foi público também que o meu irmão sofreu um acidente grave. E essa semana foi bastante complicada para mim. Pronto, ele estava com um prognóstico muito, muito reservado. Só há pouco tempo é que eu até soube que ele teve em paragem cardíaca no local mesmo. Pronto, ele salvou-se por um milagre. Claro. Pronto, e a semana foi muito difícil para mim. Eu estava num jantar de equipa quando isso aconteceu. Minha irmã ligou-me a chorar e eu falei com ele, disse: Mister, olha, nós tínhamos jogo com o Marítimo em casa. Eu disse: Mister, olha, o meu irmão teve um acidente muito grave, ele está em coma. Eu tenho que ir a Lisboa, eu tenho que ir lá vê-lo, eu sei que não vou lá fazer nada porque ele está em coma, mas eu preciso vê-lo, eu preciso estar lá. E ele disse-me: David, vais os dias que quiseres e nós vamos falando. Estás completamente à vontade, vai-te embora. Perguntou-me só: mas vais hoje ou amanhã? Eu disse: não, hoje já era muito, muito tarde, hoje não faz sentido, nem estou em condições sequer para conduzir. Vou amanhã de manhã. Falei com a minha mulher, claro, ela também disse: claro, vai assim que puderes. E pronto, e fui. Tive 1 ou 2 dias e regressei. Pronto, a minha cabeça, como é óbvio, não estava bem, não estava ali. Treinei, salvo erro, um dia, para aí, ou 2, e joguei. Foi a minha pior primeira parte no Boa Vista, de longe. Perdi montes de bolas, falhei um penalti. Ou seja, eu antes do penalti só estava a pensar Eu lembro-me desse jogo. o que é que podia fazer para dedicar o golo ao meu irmão e tudo mais, e não consegui marcar. Um sentimento de frustração grande. E dá-se o intervalo, nós estávamos empatados 1-1. Pronto, e eu ia a ferver, não é? Ia mesmo para dentro, e quando ia entrar no meu balneário, ele meteu uma mão nas costas e puxou-me para o balneário dele. E ele acabou por dizer: pá, olha, chora o que não conseguiste chorar. Não sei, aquelas palavras tiveram um grande efeito em mim e eu não consegui sequer responder. Comecei a chorar, chorei, sei lá. E ele abraçou-me, sei lá, como um pai. Claro. Como um pai abraça um filho, e eu percebi que ele também se emocionou com a minha dor, que era dor naquela altura. Era preocupação, era tudo junto. Pronto, tivemos ali se calhar 5 minutos. Ele perdeu 5 minutos da palestra dele no balneário.
Mas, e disse-me, olha, eu vou para dentro, vou falar com os teus colegas, eu não te vou tirar. A equipa precisa de ti, eu preciso de ti, eu não te vou tirar, estás a jogar uma merda, que foi mesmo isso que ele me disse, estás a jogar uma merda, mas eu não te vou Sim. tirar porque eu sei que tu és forte, vais dar a volta por cima e vais-nos ajudar a ganhar. Eu sei que tu vais-nos ajudar a ganhar. Aí eu quis entrar com ele no balneário e depois, mais uma vez, as palavras dele tiveram efeito em mim e acabámos por ganhar o jogo. Eu fiz uma assistência nesse jogo, para o 2-1, para o Yusufa. Ganhámos esse jogo e pronto. E esses minutos, esse gesto, eu vou levar comigo. Vou levar comigo para a minha vida. Porque se eu já tinha a plena convicção e toda a gente dizia no clube que ele era meu pai, não é? Muito mais fortalecida saiu nesse dia e nesses minutos. Portanto, aquela atitude, ele não tinha que ter aquela atitude, ele chegava lá ao balneário e pronto, ou tirava-me ou não tirava-me, não precisava ter aquele gesto comigo. Claro. Ele era só meu treinador, não precisava. Ele primeiro e muito mais no futebol, os treinadores quando estão sempre a prazo e então muitas vezes nem conseguem se debruçar sobre as relações humanas. Mas ele teve esse gesto comigo, essa atitude e eu vou-lhe ficar sempre grato por esse gesto, mas por a época desportiva que ele me concedeu. E espero eu que no futuro, porque ainda não acabei o futebol, ele possa voltar a trabalhar e eu possa voltar a trabalhar com ele. É uma vontade grande que eu tenho por ele, pelo Leandro que falei aqui há pouco, o Gil, Claro. são uma equipa técnica fantástica que eu me senti muito bem a trabalhar com eles. Eles compreendem-me, eu compreendo-os perfeitamente, temos uma relação super aberta, super sincera, franca e portanto espero que isso ainda possa ser uma realidade. Tiveste pena de não ter ido para o Vitória? Isso, assim, como é óbvio, eu gostava. O Vitória é um grande clube. É um grande clube. Não há como fugir. Não faltarei ao respeito, apesar de ser um grande rival do Boa Vista, não faltarei ao respeito de reconhecer que o Vitória é um grande clube. Exato, tipo a tua com o Yossi, o careca. Faz vê-lo um chinelo. Na altura, o Vitória queria o Rochinha. E depois do nosso jogo com o Vitória, quiseram-nos aos dois. O clube negociou tudo, fez um preço para nós os dois, um pacote para nós os dois, mas depois, à última da hora, aconteceram duas coisas. Primeiro, Mano, estou a fazer as malas para ir para o Vitória. Amanhã vai sair. Amanhã vai sair nos jornais. Faz mal. Que seja verdade. Se for verdade, fico contente. Também há muita mentira. Há muita mentira nos jornais, não é? Jogava também de Quaresma. E pronto, e houve duas razões para eu não ir. Que foi o presidente Murta estava acabado de entrar e não era bom vender os dois, ou um dos melhores dois jogadores do plantel naquela altura, pelo menos os dois dos que se estavam a destacar mais, precisamente ao rival, não é? E juntando a isso, o Antuérpia subiu a oferta porque também queria que eu fosse para lá. O Antuérpia subiu a oferta e, portanto, acabou por não acontecer. Eu estava entusiasmado, não vou dizer que não, com a ideia de poder jogar no Vitória, porque antes também houve a possibilidade no fim da época de ir para o Braga. Cheguei a falar com o presidente António Salvador
e houve essa possibilidade. Eles depois foram eliminados para a Liga Europa e acabou por ficar sem efeito. Já tinham alguns médios e com menos competições. Era um investimento que acharam que já não deviam fazer com o Mr. Abel. E estava entusiasmado, como é óbvio, para já é o meu país e não tinha que voltar a sair do país. E é um clube que me entusiasma bastante. Para ser sincero, até mais que o Braga. O A Braga paixão de tem exatamente aquela paixão que por vezes Sabes que parece doentia e às vezes até podem passar alguns limites e cometer alguns excessos, mas quer dizer, se toda a gente fosse como do Vitória, nós não tínhamos só os estádios do Benfica, Porto, Sporting cheios, não é? Tínhamos os sabes, outros todos também. eu ia dizer que eu ontem tive aqui o Douglas, o guarda-redes, que está-nos a ver, por acaso, entrou aí e está-nos a ver. E eu falávamos disso, falávamos da paixão que o Atlético de Vitória tem e por aquele clube. Exato. E eu acho que pronto, ele saberá melhor do que ninguém, né? Tantos anos que jogou lá, fez uma carreira muito boa no Vitória e, portanto, ele conhece exatamente o clube como ninguém. Mas para nós que defrontamos o Vitória, é um estádio que dá gozo ir, é um estádio que desfrutamos, um clube que realmente dá vontade de jogar e fazer parte, porque pronto, tem uma massa associativa incrível e uma paixão que muito difícil de encontrar em Portugal, muito, muito difícil. E portanto dou os parabéns à gente de Guimarães, aos adeptos da Vitória, porque realmente fazem do clube muito maior e para os jogadores numa altura que tem que rivalizar eventualmente com o Braga, acredito eu que há muitos jogadores que decidem em função dos adeptos da Vitória, da força que os adeptos da Vitória têm. Portanto, é pena que não possam estar presentes nos estádios hoje, todos, não só eles, mas mesmo aqui em casa, para mim dá-me uma satisfação enorme ver jogos do Vitória, até porque tenho lá um grande amigo, o Rochinha, e agora o Bruno Varela, e portanto desejo que o clube tenha grande sucesso e quem sabe um dia os nossos caminhos possam se cruzar. Tem-te faltado a seleção? Não, a seleção está super bem servida. Eu fui à seleção enquanto que deu, foi até ao Sub-21 e já me orgulho bastante disso, mas hoje em dia felizmente temos das melhores seleções do mundo e portanto acho que a seleção está bem servida. Não é algo em que pense, não tenho aquela coisa, é sempre um objetivo, não é um objetivo, porque sei da realidade e sei que está bem servida e quem vier a seguir também vai dar conta do recado e portanto, como disse há pouco, sou bastante patriota, não sei se também por jogar fora cada vez sinto mais o meu país, mas acho que Portugal está super bem servido e sobretudo de médios que há em quantidade e qualidade. Ouvir o hino era especial para ti e ias para casa às vezes a pensar nisso, enquanto jogavas na seleção? É assim, claro que é sempre especial, é como falava há pouco da Taça de Portugal, falo também da questão da seleção, é sempre um motivo de orgulho, porque estão ali, na altura, pelo menos para o selecionador, os melhores 18 portugueses. Portanto, eu tive a felicidade de estar entre os melhores 18, desde o sub-16 até ao sub-21. Portanto, como é óbvio, ficava super orgulhoso com cada chamada, com cada participação na seleção, ouvir o hino era sempre um motivo de orgulho e de satisfação de estar lá, como diz o Cristiano, e não há melhor pessoa para falar do que ele, e nós vimos a emoção que foi para ele ganhar o Euro. Ele disse que nem as Ligas dos Campeões, nem nada, nem ser o melhor do mundo, foi tão bom como ganhar um título por Portugal. Portanto, alguém que ganhou tudo no futebol e diz que preferia o título português, com uma seleção portuguesa, tudo o resto já ganhou,
acho que diz muito do sentimento dos jogadores que vão à seleção. Tu agora no AEK, e há bocadinho falaste-me do público e da paixão do público, e não há melhor imagem disto do que os adeptos gregos e a paixão deles. Sim, lá está. Às vezes um bocadinho até fora dos limites, mas pronto, mas são muito fanáticos, vivem muito o clube. Nós, infelizmente, aqui no clube, o nosso estádio está a ser construído e, portanto, quando jogamos no estádio Olímpico, é um estádio muito, muito grande, tem 70 ou 80 mil pessoas, nem sei, ou lugares. E mesmo quando estão 30 mil pessoas, que seria uma boa casa em qualquer estádio, ali não consegue criar esse ambiente fervoroso, não é? Porque para já tem uma pista, o que quebra logo ali à partida o ambiente. E depois, o estádio é muito grande, para encher é muito difícil. E nós não estivemos perto, ou eu já não estava cá, mas a equipa não esteve perto de conseguir um título e, portanto, nunca conseguimos, à exceção de um jogo ao outro, com o PAOK e Olympiacos, sentir muito esse ambiente. Mas creio que em 1, 2 anos o estádio vai estar terminado e vai ser muito, muito, muito bom esse ambiente. Mas de qualquer das formas, nós os primeiros 1, 2 jogos do ano passado jogámos à porta fechada, porque num jogo da Liga dos Campeões eles saíram da bancada e andaram à porrada com os adeptos do Ajax, salvo erro, porrada a sério. E além disso, acontece também aqui uma coisa curiosa, que é, nos jogos fora de casa, os adeptos do AEK não podem ir ao recinto do Olympiacos, por exemplo, e vice-versa, porque tentaram isso, mas não é impossível. Acaba por acontecer feridos graves e, por vezes, na pior das hipóteses, mesmo acaba por morrer pessoas, e então não é possível os adeptos adversários irem assistir ao jogo. E como é que lidas a que a derrota? Como? Como é que lidas a que a derrota? Sim, nós já passámos aqui uma situação complicada. Depois de uma derrota com o Panathinaikos, os adeptos invadiram o autocarro, pararam o autocarro, invadiram o autocarro e fomos apartados a sério dentro do autocarro. Mas eu perguntava-te a ti, como é que tu lidas? Eu, aqui em qualquer lado, para mim é sempre igual. Perder aqui ou em qualquer lado, para mim é igual. Infelizmente eu tenho estado afastado da equipa. E portanto também não, quer dizer, não, nem sequer me sinto parte da equipa. Estamos a tentar resolver essa situação que não está fácil, mas pronto, é como em qualquer lado. Eu sinto sempre que perder é sempre um dia que não dorme, um dia de frustração, um dia que, quando estava com a minha família, eles já sabiam. Os meus filhos não me perguntavam nada quando eu entrava em casa, não havia brincadeiras. Pronto, a disponibilidade para a família não existe. A minha mãe, que me liga sempre, também não me liga, porque eu não quero falar. Portanto, as pessoas já sabem que uma derrota é um dia perdido para mim, é uma noite perdida, porque não consigo lidar. Consigo aceitar, porque faz parte do jogo, mas não consigo lidar bem com essa questão. Vou ler uma frase tua. E nem sempre digo aquilo que as pessoas querem ouvir, mas digo sempre as minhas verdades. Sim. Não sei se ganho mais ou perco com isso, mas é verdade. Acontece muito no futebol as pessoas dizerem o que é politicamente correto no futebol e na vida em geral, não é? Acho que a sociedade nem pronta está para uma verdade. Prefere uma boa mentira do que uma verdade que dói mais. Porque tenta-se enganar aqui, tenta-se tapar os olhos. E eu, por vezes, não sei, acabo por, pelo menos, ando de consciência tranquila, que digo, não é, lá está, não é uma verdade absoluta, mas é aquilo em que eu acredito.
E portanto, muitas vezes as pessoas não gostam porque, pá, não devias ter dito. Pá, eu também penso como tu, mas não digas, porque eles vão ficar chateados, eles sabem que é verdade, mas não gostam de ouvir. Pronto, existe muito isto. Infelizmente ou felizmente eu sou assim, não sei se perco. Já perdi umas coisas, ganhei outras, ganhei amizades com isso, porque as pessoas a partir daí também sabem o que é que podem contar de mim. Ou seja, quando eu falar bem das pessoas também é genuíno, não é a questão do puxa-saco que existe muito. E quando tiver algo de mal a dizer, mal nem sempre para criticar, mas algo que eu não gostei, também vou dizer. Portanto, as pessoas acabam por perceber que realmente comigo têm uma relação clara e genuína. No futebol, infelizmente, as pessoas não gostam muito disso. Ainda desfrutas de jogar a bola? De jogar futebol? Sim, nesta altura não muito. Estou numa situação complicada aqui no clube, sem perceber bem porquê. Encontro-me numa situação difícil. Até sou privado de jogar à bola. Mas pronto, era algo que eu até nem queria muito abordar porque lá está, não sei o que é que se pode falar, o que é que não se pode falar. De qualquer das formas, eu desfrutei muito porque senti-me valorizado em Israel. Não era o país que eu fiquei a adorar, também não odeio, mas pelo menos senti-me respeitado e valorizado. E é isso que eu procuro. É um clube nesta altura que queira contar comigo e acima de tudo que me valorize, que me respeite para que eu também possa. E quando digo valorizar e respeitar, não é jogar todos os jogos a titular. Felizmente aconteceu, mas há muito mais para além disso, como é óbvio. O plantel é composto por 20 jogadores, 23, 25, e todos eles querem jogar. E pode ser em Portugal mesmo? Sim, pode ser em Portugal, sabendo que nesta altura um dos entraves que existe é a questão do salário, não é? Aqui tem um salário que para muitas equipas em Portugal é impossível pagar e pronto, teria que sempre ser feito aqui um acordo com o AEC, que eles também já sabem da minha posição, que nesta altura eu não estou em disponibilidade de perder dinheiro, eles já sabem disso, acredito que eles também para eles, se quiserem resolver esta situação, também vai ser bom perceberem isso. Ou seja, estamos aqui numa situação que não é boa para mim, nem boa para o clube, não é? E, portanto, os meus agentes estão, acredito eu, a trabalhar nisso, tentar arranjar uma solução para que eu possa voltar a ser feliz, a jogar à bola, porque, quer dizer, fiz 30 anos há pouco tempo, ainda está longe o final. Momento mais complicado da carreira. Até o momento. Sim, porque lá está, quando nós, já falei aqui algumas vezes do meu feitio, e uma vez ou outra posso ter-me cedido, e se fosse esse o caso, gostava na mesma, mas eu estava com a consciência um pouco mais pesada, estava ok, agora tenho que arcar com as consequências porque portei mal, fiz algo, mas não é o caso. Eu fui contratado com o Mister Miguel Cardoso e ele foi despedido depois da primeira jornada e a partir daí a minha vida complicou-se logo, ou seja, depois da primeira jornada eu quase não tive... E o Francisco Geraldo a mesma coisa. Exatamente. A partir daí eu quase não tive possibilidade sequer de me mostrar, não me deram essa possibilidade. E portanto não é uma questão desportiva, é uma questão meramente política do clube e portanto não sei o que é que o futuro reserva. Nesta altura estou aqui, mas à procura de uma solução que seja interessante porque felizmente quase todos os clubes que eu tive, à exceção do Benfica e aqui, eu joguei e fui a opção quase sempre. Portanto, ainda tenho muito, muito para dar e sinto-me completamente em condições para jogar, não é? Se pensares no momento, qual é aquele momento que ficas todo arrepiado só de pensar nele, que te emociona? Vou voltar à final da taça.
Final da taça, ganhar a taça, levantar a taça, com 15 mil adeptos da Académica, que conseguiram dividir o estádio e não estar mais do Sporting do que da Académica. O estádio estava dividido, foi uma festa incrível. Sei lá, eu lembro-me desse dia como se tivesse sido há pouco. Eu lembro-me de tudo, de sair do hotel, onde é que era o hotel. Eu lembro-me de tudo desse dia. E, portanto, esse dia vai ficar sempre gravado na minha memória. Digo na parte do futebol, não é na parte da minha vida pessoal. Será com certeza o nascimento dos meus filhos. O dia mais importante da minha vida. Ou os dias, porque já são 2. E, portanto, juntando com o meu casamento, também foram dias que me marcaram bastante. Se tivesse uma máquina do tempo, onde é que gostavas que ela te levasse? Onde? Sim. Eu gostava de reviver tudo. Portanto, pequenino. Gostava de reviver novamente e desfrutar e não ter preocupações, não ter contas, só desfrutar de jogar futebol, talvez mudar uma coisa ou outra, não sei, mas reviver tudo isso, o meu crescimento, a minha infância, voltar à escola, que não foi uma coisa que eu nunca adorei, mas pronto, a esta distância consigo entender a importância da escola e hoje tento passar isso aos meus filhos, mas se pudesse voltar, revivia tudo outra vez. Golo de uma vida. O gol de uma vida. Em Braga, talvez. Foi o melhor golo, acho eu, que marquei. Uma história engraçada que nos possas partilhar. Ixi, uma história engraçada. Agora, sei lá, agora uma história engraçada. Daquelas que podem sair do balneário cá para fora. Eles não podem e ficam lá. Sei lá, podia... Tem tantas. Podia falar do Jesus, sei lá, do Missa Jesus, aquele inglês dele que era, quando ele queria dizer para trocar em inglês, dizia chance, em vez de dizer change, dizia chance, e ninguém percebia. E nós ríamos muito, muito, muito. E sei lá, ele confundir nomes, e sei lá, como isso é Jesus, como devem calcular os portugueses, que são o pessoal que mais entende. Tínhamos algumas histórias, o Carlos Martins era muito engraçado. Eu gostava de brincar com... Aquilo era, no fundo, era brincar, porque nós gostávamos daquilo. Gostava de dizer... Opa, levantava-se na mesa. Opa, esta refeição vocês sabem que é muito importante. Como o Michel é muito importante. Opa, a malta ria. O Ruben Amorim também fazia umas palhaçadas. O Ruben Amorim é meio palhacito, entre aspas, não é? Ele no balneário, agora já se calhar não pode ter esse costume, né? Porque tem outras responsabilidades. O Josué também, se calhar. Ele está aqui a dizer tantas. O Josué tem muitas, o Josué. Qualquer dia ele vem aqui falar e eu vou ficar aqui a acompanhar, mas ele tem muitas. E eu vou-te pedir se lhe podes dar o toque para ver aqui um dia destes. Ele tá a acompanhar. Ele não gosta muito, na verdade, não gosta muito destas coisas. Mas eu acho que ele é gajo de fazer isto. Não pode fazer tanto tempo. Tens de fazer com ele, tens de fazer só meia horinha para aí. É só falar do Porto, com ele. É isso, fala só do Porto. Fala só do Porto e do Beersheba, porque no Beersheba ele é rei. É rei não é no Beersheba, é rei no país. Em todo lado que nós íamos, pá, eu como tenho óculos, eu era o condutor dele para aí, eles achavam, e ele era pronto, merecido, porque ele era o melhor jogador do campeonato, para mim. Do tempo que eu pude ver, que eu tive emprestado 6 meses, ele foi
claramente o melhor jogador do campeonato. Muito, muito acima dos outros. Por isso, surpreende-me ele ainda estar lá. Como o Miguel. Mas pronto, já não jogava com ele há algum tempo. Perdi um bocado o rastro, porque ele esteve na Turquia, não sei o quê. Mas é um craque mesmo. E vou-te só fazer a última questão e vou-te perguntar o que é o futebol para ti? E é tanta coisa. Para já o futebol para mim foi tudo. É tudo porque é o que me deu tudo. É o que me dá algumas condições para criar os meus filhos. Eu não sei, grande calema. O futebol para mim é tudo. Foi quem me deu condições para criar os meus filhos. É a única, não é a única, mas é a coisa que eu mais sei e mais entendo. Tenho a minha visão das coisas, mas é sobre isto que eu gosto e sei falar e tenho prazer em falar. Dispenso muito tempo a ver jogos. Portanto, depois da questão familiar vem o futebol. Porque lá está, eu só me vejo no meio do futebol porque lá está também, o meu irmão também fez vida e faz ainda do futebol, ou seja, o futebol para a minha família foi algo que nos encheu as nossas vidas, os fins de semana. Os meus pais também acompanharam durante muito tempo e muitos fins de semana. Não havia fins de semana como outras famílias normais, era ao sábado acompanhar o David, ao domingo o Bruno, e portanto o futebol para mim é tudo. E David, muito obrigado por teres aqui estado. Foi um privilégio enorme. Espero que Nada, tenhas gostado. sempre às ordens. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Um abraço.